Oi, amiguinhos! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje a Propaloma veio trazer a dica de atividade do dia, muito entusiasmada. Sabe por quê? Porque hoje nós vamos trabalhar, explorar e incentivar a imaginação, o jogo simbólico das nossas crianças. E se tem uma coisa que eu adoro estimular, se tem uma coisa que eu adoro explorar, é a imaginação dos nossos pequenos, pois elas são tão gigantes, né? Então, nós vamos inventar e criar uma história de uma viagem. E este é o tema principal, nós vamos viajar. Aí vocês vão começar a criar a história. Aí com o filho ou a filha de vocês vão poder escrever essa história, pegar uma folha e escrever em letra caixa alta, que é a letra, o tipo de letra, o formato de letra que a criança tem contato primeiro. Então é em letra caixa alta, a letra de forma que a gente chama, né? Vocês vão escrever enquanto a criança está ali criando com vocês. Escrevam essa história. Por exemplo, a Propaloma decidiu viajar para a praia. Então, a Propaloma vai precisar do quê? De uma mala, de uma bolsa, de uma sacola para poder colocar as minhas coisas dentro para eu poder viajar. Aí já vem toda essa situação, já no momento de decidir aonde vocês vão colocar as coisas, se é dentro da mala, quais são os objetos, roupas, acessórios que vocês vão levar. Outra coisa importante, como que vocês vão viajar? Se vocês vão de carro, de bicicleta, de ônibus, de avião, qual é o meio de transporte que vocês vão utilizar para viajar? Outro ponto importante, quem vai nessa viagem? É só a criança, é papai e mamãe, vovô e vovó? O que vocês vão fazer lá quando vocês chegarem no destino de vocês? Então, olha só quanta coisa nós vamos trabalhar na imaginação dos nossos pequenos. E é fundamental que a gente trabalhe a imaginação, o jogo simbólico, que a criança tenha a oportunidade de criar, não apenas de fazer aquilo que nós pedimos para ela. Ela precisa, nesse momento, pensar com criticidade, precisa ver as situações e ter uma opinião sobre aquilo. Muitas vezes ainda não é formada, porque a fase em que as nossas crianças estão agora, elas estão formando a personalidade delas. Por isso que é importante a gente dar oportunidade para ela falar, para ela se colocar, para ela justificar a sua opinião, muitas vezes que a opinião ainda não é formada, porque nós estamos entrando, algumas crianças já estão nessa fase, outras estão entrando na fase dos porquês, né? Acho que vocês já devem ter percebido aí. Quem ainda não entrou nessa fase, espera só mais um pouquinho, que logo vai chegar. Então chega a fase dos porquês, né? Que a criança fica crítica. Por isso que nós temos que oportunizar essas situações para a gente poder fazer a criança pensar, tá? Então aí já vai ser todo momento. Outra coisa, a gente tem que arrumar a roupa para ir para esse destino. Mas lá onde nós vamos, é quente ou é frio? Qual é o tipo de roupa que nós utilizamos quando é calor e quando é frio? Então, tudo isso a gente vai fazer a criança pensar, a gente não vai fazer por ela. Se a viagem de vocês essa história em média 3 a 4 linhas, for objetiva, não tem problema. O importante é que de alguma forma vocês estimularam o pensamento crítico da criança, tá? Então, quanto mais característica, quanto mais coisa tiver, mais importante vai ser. Mas o mínimo que vocês conseguirem fazer já vai ser super importante para os pequenos. Combinado? Escrevam essa história. Quando vocês terminarem de escrever a história, então vocês vão para a prática. Aí vocês vão começar a organizar aquilo que vocês escreveram no papel. Desde pegar a mala, desde arrumar o que vai dentro da mala, desde arrumar o cartãozinho que precisa usar para passar no ônibus, organizar tudo que precisa levar. Então,
A Propaloma quer ver vocês fazerem essa atividade porque é muito bacana. Inventar história, onde a gente mistura o concreto com aquilo que a criança realmente vivenciou em algum momento, com aquilo que a criança vê, com o abstrato, que a criança imagina, às vezes tem vontade de fazer, às vezes já fez e ficou na sua memória. Então a gente precisa misturar o concreto com o abstrato. Espero que vocês façam e quem puder enviar o retorno, eu vou estar aguardando com muita alegria para ver como foi a criação dessas histórias sobre viagem. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um beijo grande no coração.